Bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Meu nome é Cecília Vasconcelos, eu sou psicóloga e diretora do Bengala Verde Brasil e hoje eu estou aqui para mais um episódio do Bengala Verde no ar. Hoje a gente vai falar sobre orientação e mobilidade, algo que é tão importante para pessoas com deficiência visual. Vamos dar um oi na Nelma? Olá, gente. Olá, Cecília, Bengaleiros Verdes. Obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria estar com vocês para falar da orientação e mobilidade. Maravilha. Gente, a Nelma é uma profissional com mais de 26 anos de experiência na área. Ela vai contar tudo pra gente aqui hoje, mas para começar eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tô com uma blusa linda do Bengala Verde, que tem o símbolo, que é um olho com uma bengalinha dentro, escrito em branco, Bengala Verde, e o desenho também. O fundo da minha camiseta é verde. Eu tô sentada aqui numa mesa de escritório, assim, com uma tábua meio de madeira. A minha cadeira também é de escritório preta. Tem um microfone na minha frente. O nosso copinho Stanley do Bengala Verde. Atrás de mim tem uma parede de cimento e a gente está aqui num estúdio que ele é todo almofadado e ele tem um pedaço aí que é verde com azul muito bonito, que deixa o nosso lugar elegante. Bom, para contar aqui para vocês o que é o Bengala Verde, para quem ainda não conhece, nós somos uma associação com mais de 20 anos de formação. Nós lutamos pela conscientização sobre as pessoas com baixa visão, sobre a conscientização da diferença entre as deficiências visuais, qualidade de vida e reabilitação para pessoas com deficiência visual, pesquisas e tratamentos. E estamos aqui para ouvir vocês, queremos que vocês nos vejam. Hoje, então, como eu tinha dito, a gente vai conversar com a Nelma. A gente gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Roche e pedir que vocês seguissem o @Roche Brasil. Vamos lá que a Nelma vai fazer a apresentação dela. Então tá, vamos lá. Eu tô com uma bengala, desculpa. Eu estou com uma camiseta, como da Cecília também, né? Sou uma mulher branca, tenho o cabelo na altura do pescoço, ele já está embranquecendo e eu tô aqui. A Cecília já fez a descrição aí do espaço, estou aqui também com meu óculos, algumas anotações e vamos que vamos, Cecília. Maravilha, muito bom, pessoal. Eu vou começar então aqui a conversar com a Nelma sobre orientação e mobilidade, para que vocês entendam um pouquinho desse mundo maravilhoso e como ele pode fazer diferença na vida de vocês aí que estão assistindo. Vamos lá, Nelma, o que é a orientação e mobilidade? Acho bom a gente começar dessa parte, né, para as pessoas entenderem. Sem dúvida. Bom, a orientação e mobilidade, ela é uma área que ela nasceu para o atendimento das pessoas com deficiência visual, né? Ela tem procedimentos, tem técnicas, e ela nasceu com o intuito de trazer autonomia e independência para a pessoa com deficiência visual. Hoje em dia eu tenho uma concepção um pouquinho maior, eu acho que a orientação e mobilidade pode abarcar um público maior. Né? Tem os procedimentos dela, eu acho, até eu gosto de brincar falando que uma pessoa perdidinha se beneficiaria muito de orientação e mobilidade das técnicas que nós temos. Mas basicamente ela nasceu para esse público após ali a Segunda Guerra, né? Teve um movimento ali, tiveram muitos soldados com cegueira adquirida, e aí foi crescendo essa área, depois ela abarcou procedimentos mais específicos para a pessoa com baixa visão, e é fundamental na autonomia e independência das pessoas com deficiência visual, sem dúvida. Interessantíssimo. E no que consiste as técnicas, assim? Como que seria ter uma aula de orientação e mobilidade, vamos dizer assim? As pessoas identificam, Cecília, de maneira geral, a orientação e mobilidade somente com a bengala. A bengala é um dos recursos, né? Inclusive, muitas pessoas, principalmente com baixa visão, acabam escapando, né? Querendo escapar da orientação e mobilidade por não estar ali ainda preparado ou aceitando a própria questão da bengala longa. Né? Mas a orientação e mobilidade tem muitas técnicas para você usar melhor o seu corpo no espaço, para se familiarizar, para orientar, para andar adequadamente com uma outra pessoa, né? Quando você usa um guia, para fazer autoproteções dentro de um espaço. Então, ela é muito mais amplo, né? Esses aspectos emocionais, aspectos de comunicação na rua, porque a orientação e mobilidade ela acontece na rua, de fato, né? Então, tem muita coisa a ser trabalhada aí que vai além das técnicas da bengala. É realmente uma área muito bonita e muito ampla. Que maravilha. E qual que é a diferença? Eu sempre tive essa curiosidade, pessoal, então também estou aprendendo aqui um montão com a Nelma. Qual que é a diferença
entre uma orientação à mobilidade para uma pessoa com baixa visão e uma orientação à mobilidade para uma pessoa cega? Tá. Praticamente, eu vou um pouquinho mais atrás, né? Pensando na orientação e mobilidade para uma pessoa que tem uma deficiência congênita e uma pessoa que tem e adquire uma deficiência, né? A deficiência adquirida. Então, assim, praticamente os procedimentos, as técnicas são muito parecidos. No caso da baixa visão, a gente trabalha tudo isso que eu coloquei antes, né? O sistema de orientação, usar melhor os outros canais perceptivos, né? Redescobrir esse corpo novamente, as potencialidades desse corpo, porque a gente fica com muito medo, né? Diante do espaço, porque cada passo que você dá é um passo inseguro, você não tem mais domínio visual do ambiente quando você tem uma deficiência adquirida, né? Mas praticamente as técnicas são muito parecidas. No caso da baixa visão, a gente trabalha muito com o resíduo visual, com o potencial visual que a pessoa tem, né? De maneira geral, as pessoas elas acreditam muito que a deficiência visual a pessoa não enxerga nada. Isso é um mito, né? Porque mesmo na cegueira a pessoa tem percepção de luz, tem percepção de projeção de luz, às vezes vê um vulto, consegue diferenciar cores. Tudo isso é usado na orientação e mobilidade. E no caso da baixa visão vai depender muito, né? Às vezes a pessoa tem uma visão central, uma visão periférica, então tudo isso também vai depender da luminosidade. Então, cada pessoa com baixa visão traz o seu desafio, dependendo, né, do que ela tem ali de patologia e do resíduo visual que ela tem. Então, isso diferencia, né? No caso da cegueira, a gente trabalha muito mais tato, audição, e no caso da baixa visão, a gente trabalha isso também, mas trabalha todo o potencial do resíduo visual. Nossa, show de bola. Pensar que orientação à mobilidade, na verdade, te ensina a usar todos os sentidos, né? Do jeito que você está falando agora. Sem dúvida. Adorei. E quanto tempo demora, assim, para você fazer o curso de orientação à mobilidade, né? Para a pessoa com deficiência passar por esse processo? Vai depender muito de cada pessoa, né, Cecília? Se a pessoa está com muito medo, né, a gente tem aspectos emocionais ali que precisam ser trabalhados antes. Então, aí é onde a gente está muito próximo do aluno. Então, essa questão cognitiva também, de entender conceitos, porque a gente trabalha muito os conceitos urbanos. Você tem que saber o que é uma quadra, o que é um quarteirão na rua, né? Como se deslocar de maneira geral. A pessoa com deficiência visual, ela utiliza muito o transporte público. Hoje em dia tem a facilidade dos transportes por aplicativo também. Então, é isso. Acho que de maneira geral... Me perdi agora, gente, peraí. Perdi um pouquinho, Cecília. Quanto tempo? O tempo. O tempo, então, depende disso, né? Se é uma pessoa que vai mais segura, eu acho que não dá para dar um tempo. Mas eu acho que, no mínimo, 3 meses, né? Para uma pessoa que está mais segura, já está com a bengala na mão, já desenvolveu suas estratégias. De maneira geral, é isso. Legal. E qual que é a grande diferença? Essa eu tenho certeza que tem um pessoal em casa que usa bengala sem ter feito aula. Qual é a grande diferença de usar uma bengala sabendo as técnicas de uma aula de orientação e mobilidade e não sabendo? Bom, tem uma diferença enorme e a gente pôde comprovar isso agora, né? Dando aula aí para um pessoal do Bengala Verde, que está espalhado pelo Brasil inteiro, quando você só ensina a empunhadura correta. Então, muitas pessoas já acabaram não tendo dores só por segurar a bengala de maneira errada, né? Uma técnica, tudo isso foi estudado, né? Foi estudado, a biomecânica do movimento. Então, quando você realmente conhece as técnicas, você traz muito mais segurança para o seu caminhar, né? Então, eu digo que a bengala nada é 100%, mas ela é quase 100%. Ela é o melhor recurso, né, para a autonomia da pessoa com deficiência visual. E quando você sabe usar esse recurso muito bem, isso para qualquer área, né, Cecília? Um ginasta, né? Você vê alguém que faz uma coisa com uma técnica muito boa, quer dizer, além de não chamar muita atenção, esse movimento flui de maneira muito harmoniosa, ele fica mais seguro. Maravilha. Bom, pessoal, trazendo aí a importância, então, de se fazer a aula e não sair usando só a bengala. Bom, mas me conta, assim, você como professora há tanto tempo,
Que impactos que você percebe que a aula de orientação e mobilidade podem ter, pode fazer, né, numa pessoa com deficiência visual? Uhum. Eu acho que a orientação e mobilidade ela era uma área básica na habilitação e reabilitação, porque ela é a área da onde você consegue depois sair para estudar, para trabalhar, para a parte cultural, né? Então não tem habilitação e reabilitação sem orientação e mobilidade, porque é ela que vai te dar condições de sair para as outras áreas, né? Voltar a estudar, voltar a trabalhar, fazer, né, seus programas culturais, sociais, de maneira geral. Então o impacto é fenomenal, é enorme, né? Maravilhoso. A pessoa volta a ter vida ativa e interação social, né? Sem dúvida, sai de dentro de casa, né? Mesmo que ela ainda não queira sair com a bengala, mas ela percebe outras formas de se locomover, outros sistemas de se locomover que levam ela a voltar realmente a essa vida, né? Mais ativa. Interessantíssimo. E quais são os desafios na área da orientação à mobilidade como um todo? Porque, assim, a gente sabe que a reabilitação no Brasil é algo muito complexo, que nós, como pessoas que fazem parte desse trabalho, né, que somos funcionários e trabalhamos na reabilitação, a gente percebe que nós temos desafios gritantes aí para que a gente consiga reabilitar, trabalhar, para que as pessoas tenham acesso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha que tem de desafio na área da orientação à mobilidade aqui no país? Uhum. Eu acho que o grande desafio é a acessibilidade de maneira geral, né? A gente se depara com muitos obstáculos na rua, calçadas muito ruins. O que eu sempre coloco é ruim para todo mundo, não é ruim só para a pessoa com deficiência visual. Então, eu acho que o grande desafio, se a gente pensar na mobilidade urbana, é isso, né? A gente, principalmente aqui, uma grande metrópole, a gente tem uma cidade muito acelerada, né? Então, as pessoas estão muito correndo para lá e para cá, às vezes não olham, né, para o lado. Mas, de maneira geral, o que eu percebo, o que o nosso trabalho traz na rua é muito solidariedade. A gente tem a colaboração, isso é legal, porque a gente, de alguma forma, na rua, a gente provoca essa postura diferente das pessoas. Elas param um pouco nessa correria para ajudar, por exemplo, uma pessoa a atravessar. Mesmo no lugar muito ruim, elas olham para a pessoa, vê que está ali, está indo para uma situação que pode ser perigosa, elas vão lá e se dispõem a colaborar. Eu acho que isso tem um valor muito amplo, não só para a pessoa que recebe ajuda, mas para a pessoa também que oferece essa ajuda. Isso é maravilhoso, né? Me faz pensar que a acessibilidade atitudinal é a mais importante delas, né? Eu sempre brinco com isso. Sem Claro dúvida. que a acessibilidade é algo importante em todas as suas esferas. Pessoal aí de casa, a acessibilidade é um conceito que a gente imagina que é só arquitetônico, em que então só rampa, piso tátil resolveria a vida, mas a acessibilidade é muito mais. É ter instrumento, é ter programa, é ter tecnologia e é ter atitude acessível. E a atitude acessível é um pouco disso que a Nelma trouxe, né? Das pessoas se disponibilizarem a ajudar, se disponibilizarem a estar junto, a aprender, a entender como fazer, a perceber o outro como pessoa. Então, isso é o mais importante, porque quando a gente não tem as outras acessibilidades, se a gente tiver acessibilidade atitudinal, a gente consegue mudar a situação. Então, se não tiver arquitetônica e a calçada for muito ruim, mas tiver alguém para ajudar, vai resolver muito a dificuldade, né? Com certeza, sem dúvida. É isso aí. Bom, a gente do Bengala Verde, pessoal aí de casa, junto com a Nelma, estamos fazendo algo inovador, que é o curso de orientação e mobilidade à distância, também patrocinado pela Roche. Por que a gente resolveu fazer esse curso? Bom, primeiro de tudo, porque nós somos Bengala Verde, né? Então, se a gente luta pela Bengala Verde, pela identificação das cores da bengala como instrumento de mobilidade, de inclusão, de identificação, de conscientização sobre a baixa visão, a gente precisava ter um curso de orientação à mobilidade, porque não dá só para vender bengala, entregar para as pessoas e esperar que todas saiam andando com perfeição. E aí a gente entendeu que seria interessante virtual, por quê? Porque nós temos aqui no nosso quadro de pessoas inscritas, pessoas de todo o Brasil e pessoas de cidades que não existem centros de reabilitação. Então, essa pessoa nos procura, às vezes passa por um processo de psicoterapia, percebe a importância de se aceitar, de se entender, de se adaptar, quer fazer um curso, compra uma bengala com a gente, mas aí
poxa, na minha cidade não existe curso de orientação à mobilidade. O que eu posso fazer? E aí, então, a gente entendeu que se a gente promovesse esse curso virtualmente, a gente teria ganhos significativos, porque a gente conseguiria incluir pessoas que não têm acesso a isso. E aí, a Nelma aceitou esse desafio de fazer um online para gente, e eu gostaria que ela contasse um pouquinho aí para vocês de como foi essa nossa empreitada. Sim, sim. Foi um desafio mesmo. Eu acho que tem uma grande coragem, né, do pessoal do Bengala Verde, primeiro de trazer, né, quando começou todo esse movimento do Bengala Verde, que isso já deu uma sacudida na área. Tava tudo muito quieto, vamos dizer assim, né? E eu acho que quando trouxe a Bengala Verde, deu uma sacudida. De maneira geral, as instituições ficaram alvoroçadas, os profissionais, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo, e gradativamente essa discussão foi aumentando, essas reflexões, e isso foi sendo incorporado, né? Eu lembro, na época, a instituição que eu trabalhava, a gente discutia e o medo era que houvesse uma separação. Agora vão ser cegos para um lado e baixa visão para o outro, né? As pessoas não entendiam. É natural, né, Cecília? Sempre que vem uma coisa nova, a gente fica com medo, né, de dar um passo para as coisas novas. Mas isso foi crescendo e foi sendo entendida a importância disso, né? Eu acompanhei esse movimento muito de perto desde o começo, então esse acho que foi um grande desafio para a área de maneira geral, e depois o desafio, a pandemia colocou todo mundo no online, que era outra coisa inconcebível para a orientação à mobilidade. De jeito nenhum, orientação à mobilidade não pode ser feito à distância e no online. Nós já tínhamos algumas práticas de pedir, por exemplo, em vez de deslocar, às vezes um aluno precisa que a gente vá ali no território onde ele mora, mas a gente já tinha algumas práticas de filmar, né? Eles filmavam, mandavam para a gente, então a gente não precisava se deslocar, né? A gente já usava isso como uma prática. E quando veio o online, a gente aprendeu sim ferramentas, né? Usou estratégias para que a gente conseguisse realmente ensinar técnicas à distância, né? E conversar de maneira mais ampla, porque orientação à mobilidade não é só técnica. Quando a gente fala de autonomia, é uma coisa muito ampla. Autonomia vai além de técnica. Técnica até você aprende, é o mais fácil. Mas as atitudes, a coragem, vencer o medo, tudo isso eu acho que é o mais importante nessa conquista, né? Então, o online trouxe um pouco desse desafio e a gente percebeu que você consegue ensinar à distância uma técnica, porque você estaria ensinando dentro de uma instituição e o que você faz é ensinar a pessoa dentro da casa dela. Você tem, né? Você precisa olhar a pessoa, ver direitinho, você está ensinando ali uma técnica, então você observa para ver se ela está conseguindo fazer, se ela vai treinando aquilo, né? Vai incorporando aquilo e vai discutindo de maneira mais ampla. Então, acho que o desafio foi esse. Eu confesso, eu acho que você acompanhou um pouquinho essa história, eu fiquei um pouco receosa com os profissionais de orientação à mobilidade. Isso também não é muito aceito ainda, mas é como eu disse, eu acredito que é o medo, né? Que é não saber ainda como usar essa estratégia. Tem limites, claro. Uma pessoa que tem muito medo, você mostra de maneira geral, com uma experiência que nós tivemos agora, né, fazendo esses grupos do Bengala Verde, você mostra de maneira geral, as pessoas se encorajam, mas elas ainda têm medo. Então não é o momento dela ainda. Ela já sabe, mas ela já sabe das possibilidades. Ela sabe que dá para fazer. Então, isso é o mais legal, né? Ela já sai daquela, ela já deu um passo, né? Ela já sai daquela coisa que, não dá para fazer nada, eu vou ficar dentro de casa. Então, isso ela já tem essa noção, que é 70%. Depois é só ir atrás de técnica e gradativamente você vai jogando as estratégias. Não, começa pertinho da sua casa, sai com uma pessoa e a bengala, né? Então a gente vai dando estratégias, a pessoa gradativamente vai ganhando essa confiança. Mas eu acho que o grande medo foi realmente essa. Eu também tive esse medo, né? E eu falo para meus alunos, se você não está seguro com aquilo que a gente conseguiu ter aqui, você não sai ainda, você continua saindo com uma pessoa e leva a bengala na mão, segura na pessoa e vai
deslizando a bengala no chão, você já está fazendo alguma coisa. Já está fazendo alguma coisa. É isso importante, né, Cecília? A gente já está tirando as pessoas de dentro de casa. A gente estar em movimento, né? Exato. Eu acho que essa é a grande questão aí do pessoal de casa. E tem vários tópicos que você está trazendo que eu acho que são muito importantes, né? Primeiro que realmente, no mundo ideal, o bom seria que todo mundo tivesse aula de orientação de mobilidade presencialmente, né? E que a gente conseguisse, então, trabalhar com todos. Mas a gente sabe que isso não é possível, não é uma realidade do nosso país, né? Eu fiz um estudo para avaliar a reabilitação de pessoas com doença de retina em específico, e a gente descobriu que a maioria das pessoas não tem centro de reabilitação perto, e a maioria não sabe que existe a reabilitação, né? Então, disso que você está falando, eu fiquei pensando, primeiro, pessoal de casa, esse podcast aqui você manda para todo mundo que vocês conheçam, que tenha deficiência visual, que não saibam que existe reabilitação. Ou os médicos que trabalham com isso, que não encaminham porque não sabem da existência e da possibilidade. Acho que conscientizar que existe é um bom ponto. Saber que, mesmo que o mundo ideal seja o presencial, mas que, na verdade, isso não é possível, faz com que a gente busque o virtual, que é isso que você está contando. E mesmo com as limitações e as especificidades que a Nelma muito bem colocou, a gente tem que entender que é o que é possível para quem mora numa cidade muito distante e quer sim se reabilitar. Então, é muito legal isso que você está trazendo. Acho que são pontos nevrálgicos para o nosso trabalho, né? Do porquê que a gente escolheu trabalhar assim. E a Nelma foi muito corajosa mesmo de aceitar a nossa proposta. É uma proposta inovadora. Mas a gente entende que é uma forma de atingir pessoas que não estão sendo cobertas, né? Aqui em São Paulo existem muitos centros já. Então, né, a gente não precisaria de mais um, supostamente. Sempre é bom, mas já tem bastante até aqui. Agora, lá em Piraporinha da Serra não tem nenhum. Então, por que não, né? Crato, no Ceará, por exemplo, eu atendi uma pessoa de Crato, no Ceará. E eu acho, Cecília, só pegando aí um gancho, eu acho que uma coisa muito legal do movimento do Bengala Verde, e eu falava isso, né, quando ele começou, então, assim, eu sou muito aberta, eu gosto de desafio, eu gosto de aprender coisas novas, então, eu já me aproximei no começo, porque eu falava, gente, uma das grandes dificuldades para a pessoa com deficiência visual, adquirida, principalmente adquirida, é realmente assumir a bengala. E o movimento da Bengala Verde trouxe essa coisa de querer realmente visibilidade para essa situação específica. Então, eu sempre coloquei desde o começo, falei, gente, as pessoas já estão com a bengala na mão. Não é que elas não estão vindo atrás da gente, mas elas estão com a bengala na mão. Agora, somos nós que temos que ir atrás dela para mostrar que aquele instrumento é muito legal, é o melhor que tem para autonomia, né? É um recurso tão simples, mas é de uma alta tecnologia e vamos mostrar, né, de que maneira, eu lembro até no começo, a gente até deu algumas dicas básicas, né, no movimento Bengala Verde, olha, quando você pegar a tua bengala, pensa isso no comecinho, né, para você andar com um pouco mais de segurança. Então a gente foi atrás, né, desse protagonismo, que era uma coisa que a gente falava muito, o protagonismo da pessoa com deficiência visual, né? Você colocou aí, eu estou há mais de 25 anos na área e as pessoas eram muito acomodadas. Hoje não, hoje a gente vê, né, uma organização nacional, né, brasileira, o movimento do Bengala Verde que viaja para o Brasil inteiro, uma pessoa cega que é o presidente do Comitê Paralímpico. Então você vê, se eu não me engano agora também, uma pessoa cega que é o presidente do COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social em São Paulo. Então você vê esse grande movimento, né, das pessoas com deficiência visual indo atrás mesmo dessa visibilidade e dos seus direitos. Perfeito. É uma maravilha. Eu fico muito feliz de te ouvir e nós vamos abrir aí uma segunda turma, né? Estamos felizes com a tentativa. A gente, pessoal, como fez o piloto com a Nelma e nós percebemos com a pesquisa que a gente está rodando o que precisava melhorar, quais são os pontos, e a gente vai fazer essas alterações. Então, estamos na prática de uma inovação, mas aprendendo bastante, muito felizes de ter uma profissional do gabarito da Nelma com a gente aqui nessa empreitada.
Perfeito. Eu que agradeço a confiança, né? E vocês, eu parabenizo também essa coragem, né, da Bengala Verde de assumir também essa questão e de ir atrás, né? Não só para a questão da orientação à mobilidade, mas para outras áreas também que vocês sabem da importância, porque realmente são poucos centros especializados que nós temos e geralmente eles estão nas metrópoles. Então a gente não tem realmente, as pessoas estão desassistidas de maneira geral no Brasil inteiro e tem poucos profissionais sendo formados, né? Então eles não são onde eles podem ser absorvidos, talvez numa instituição ou num centro especializado de reabilitação, que também a gente vê, dependendo da política pública, se desmonta, né, as políticas públicas. Então, realmente é uma forma de alcançar as pessoas no Brasil inteiro. Eu estou muito feliz com isso, me trouxe uns desafios muito legais, né? Então, assim, uma turma, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? A gente tinha pessoa do Ceará, da Bahia, de Minas, da área mais urbana, da área mais rural, então, e todo mundo trocando ali, né, trocando informações, dando apoio um para o outro. Eu tenho uma história muito legal, se você me permite, Cecília, Claro, que eu gostaria de contar. Uma das turmas tinha uma jovem que era do Rio de Janeiro, e ela estava no comecinho, né? Acho que adquiriu a deficiência ali, estava no comecinho daquele processo de luto mesmo, né? E ela teve muito incentivo do grupo de maneira geral e foi vendo as possibilidades. E tinha vergonha ainda da bengala, falava, e aqui onde eu moro, né, não quero usar porque as pessoas vão me olhar assim, assado, todo um processo ali, né, de assumir essa questão da deficiência visual, que é isso que a bengala traz também, né, um assumir a questão da deficiência visual. Mas aí o grupo fortaleceu ela, a gente, né, o grupo somos todos nós, eu com todos os alunos e alunas que estavam ali, ela foi se fortalecendo, ela comprou a bengala, isso também foi uma coisa legal, né, porque do montante ali de pessoas que nós tínhamos, né, das possibilidades que nós tínhamos de atender, acho que mais cinco ou seis pessoas adquiriram a bengala a partir desse movimento da aula online, da orientação à mobilidade, quer dizer, se encorajaram e foram comprar, né? E começaram a ver as possibilidades, foram atrás de comprar a bengala. E essa menina veio para São Paulo pelo trabalho dela e ela ficou super feliz, porque assim, aqui em São Paulo ela se sentiu mais à vontade, né? Porque daí os olhares ela não eram conhecidos, que é um jeito de se fortalecer também. E ela usou para ir, pegou metrô, foi em exposição cultural, daí depois ela trouxe esse depoimento nas aulas, foi a coisa mais legal. Que lindo. Todo mundo vibrou, porque um torce pelo outro, né? Tô falando isso, eu tô até arrepiada aqui. Mas foi muito bacana, porque daí você vê o impacto do seu trabalho, né? E às vezes uma coisa, como eu disse, às vezes uma coisa que parece bobinha, mas o jeito certo de segurar a bengala que a pessoa já fala, nossa, mas me doía tanto a mão, eu não sabia que tinha que segurar desse jeito. Não é só um tipo de empunhadura, né? Mas tem a empunhadura que é a melhor para você andar na rua. Então, é isso, eu queria falar sobre isso também. Que bacana, né? Uma sensacional. Legal. E o que você imagina, assim, de inovação nesse mundo de orientação à mobilidade? O que você acha que vem para somar? A gente está de olho nas tecnologias de maneira geral que a gente vê, né? O pessoal compartilhando, mas tem questões ainda, eu acho que sociais e culturais do nosso país que dificultam um pouco o uso de tecnologia, né? Eu já vi bengala, mesmo as ponteiras, tem ponteiras diferentes também, são muito caras ainda para nós aqui, né? A gente aqui tem 2 tipos de ponteira, basicamente, né? Uma ponteira fixa e uma ponteira roller ali, que vai mais na lateral, né? Mas a gente viu outros tipos de ponteira para outros tipos de terreno, bengalas como a Smart Cane, né? Mas aí a gente faz uma análise também dessas bengalas inteligentes, bengalas acopladas ao celular. Só que a gente ainda tem uma questão cultural e social também, que às vezes eu vi bengala até que parecia aquela, mal barato, parecia aquele, acho que é sabre, sabe aquela espada do Star Wars? Todo iluminado. Tipo um sabre de luz. Sabre, isso mesmo. Então, nossa... Nossa, essa eu usaria para o foi de Star Wars. Então, era muito legal, mas você vê, se a pessoa, dependendo de onde ela andar, a pessoa é capaz até de ser roubada, né? A gente tem muita desigualdade social, então ele olha aquilo, às vezes fala, nossa, que coisa bacana, e vai levar a bengala, que é um recurso que para a pessoa não vai servir para nada,
né? Mas para a pessoa com deficiência visual é fundamental. Então, eu acho que assim, a gente está de olho nas tecnologias e como a gente pode, de fato, incorporar essas tecnologias na orientação e mobilidade. Maravilha. Né? Usar tudo isso realmente de forma, ou fazer até, eu gosto quando os alunos pegam uma bengala diferente, ou faz alguma coisa diferente, porque eu falo, bom, vamos testar, porque aqui a gente também pode desenvolver uma bengala que seja mais adequada para determinadas condições da baixa visão, por exemplo. Com certeza. Né? Então, estamos abertos aí para ver. A gente tem várias iniciativas aqui no país de tentativa de criar uma bengala eletrônica que seja utilizável, né, funcional, porque existe essa dificuldade também, né, da gente conseguir algo que realmente ajude as pessoas e que caiba no bolso das pessoas. Isso, exatamente. Porque a grande questão é o preço da brincadeira tecnológica. É né? muito caro ainda, né, adquirir determinadas tecnologias, sem Com dúvida. certeza. Mas tem um pessoal, eu até tenho um colega na Unifesp que estudou isso, né? Estudou orientação à mobilidade e uma bengala eletrônica. É um projeto muito bacana. É muito bom tudo que você está trazendo para a gente, Nelma. Eu, antes de te fazer a pergunta final, lembrei, porque eu tinha esquecido aqui, gente, que a gente tem uma lembrancinha para a Nelma, que é o copinho que a gente está aqui sentado junto com ele, que é um copinho em branco, escrito Bengala Verde em Prata, muito lindinho, para a Nelma não ficar aqui só no podcast usando, levar para casa. Maravilha, adoro. A gente espera que você goste, beba muita água, porque beber água faz bem para a saúde. Com certeza. Que era o que a gente estava falando aqui antes de gravar, pessoal. Beber água é muito bom, principalmente quando a gente fala tanto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, show de bola. Obrigada. Imagina. E aí, Nelma, eu queria saber, assim, que mensagem que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa sobre orientação e mobilidade? Se tem algo que você gostaria de deixar mais grifadinho? Eu acho que, de maneira geral, eu acho que as pessoas não precisam buscar conhecimento e não ter medo, né, da área, porque a gente está muito aberto, inclusive para esse momento, né, como a gente conversou mesmo nesse início de projeto do Bengala Verde, que você falou assim, a pessoa precisa ter bengala? Não necessariamente, às vezes ela nem precisa, né? A bengala é boa porque identifica uma série de coisas para ela não passar também por constrangimentos desnecessários. Mas não precisa necessariamente, né? Só ela vindo se fortalecendo no grupo de orientação e mobilidade e vendo as possibilidades de andar com independência, né? De sair de casa. Eu adoro essas frases que falam de caminhar, né? Então, assim, dá o primeiro passo, é caminhando que se faz o caminho. Então, é por aí. Não tenham medo, né? A gente até tem medo, mas, assim, a gente tem que sair um pouco do julgamento das pessoas e olhar para a gente, porque no fundo, quem está caminhando, a gente caminha sozinho na nossa evolução, né? A gente tem colaboração do lado, tem apoio, mas no fundo é a gente com a gente mesmo, né, Cecília? Com certeza, é isso mesmo. Acho que é por aí. Maravilha, Nelma. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente. Poder ouvir sobre orientação e mobilidade é muito importante. Eu sei que é um tema que muitas pessoas não conhecem, o pessoal aí de casa deve ter aproveitado. Orientação e mobilidade é algo para todos, para pessoas com baixa visão, sim, para pessoas que ainda não precisam de bengala, também. Quando você faz a orientação e mobilidade, você muda a sua percepção de espaço, você aprende como cair, você anda com mais segurança, você toma coragem para pedir ajuda na rua, você entende melhor em que ambiente você está, então sua locomoção fica mais tranquila, né? Você fica com o corpo menos tensionado. Eu sou fã da orientação e mobilidade, uso a minha bengala há 8 anos com muito prazer, na verdade vai fazer 9. Uau! Já está quase no 9. É isso aí. Passa tão rápido. Continuem usando, pensem aí na bengala verde. Se vocês tiverem mais dúvida, vocês podem procurar a Nelma nas redes sociais para trabalhar essa temática. E a gente falou muito sobre o medo, né? O medo que a gente tem de sair na rua, principalmente numa deficiência adquirida, onde a gente tinha o sentido e depois não tem mais o sentido, e o que a gente faz, né? Poxa, eu estava vendo o que tinha na minha frente, agora não estou vendo nada. Cadê a coragem para me aventurar? Mas é isso que a Nelma disse, né? Todo o trabalho de respeitar o medo, mas ao mesmo tempo não deixar o medo tomar conta. Paralisar, exatamente. E também a questão, né, de fazer isso muitas vezes aliado a uma psicoterapia, que a gente também tem aqui no Bengala Verde, que pode te ajudar a trabalhar as questões emocionais para que você destrave de uma vez e consiga tomar essa decisão de fazer orientação à mobilidade. Então, a gente agradece a todo mundo que assistiu e até o próximo episódio.